aula se alguém quiser assistir depois. Vou dar mais alguns minutinhos, então, para todo mundo entrar. Já tem 21 pessoas, mas mais alguns minutos para que a gente consiga deixar todo mundo funcionando e as partes tecnológicas também funcionando. Se alguém já quiser fazer alguma pergunta, pode fazer no chat, que depois, se não for resolvido na aula, a gente aborda no final. Acho que transfusão é sempre um assunto que gera bastante dúvida em pediatria, principalmente triggers e níveis de transfusão. Eu tentei abordar bastante essa parte, com bastante embasamento científico, então, para facilitar a nossa decisão do dia a dia, mas já digo, não tem uma fórmula mágica, não tem uma tabelinha, até tem, mas não existe uma receita de bolo muito simples de como a gente consegue indicar a transfusão ou não indicar a transfusão em pediatria, em adultos também. Então, eu vou dar mais alguns minutos, porque não para de aparecer gente na minha tela aqui para aceitar, então vamos indo aos pouquinhos. Para quem me conhece, olá. Para quem não me conhece, eu sou o João Pedro Locatelli César, sou médico, pediatra, hematologista e hemoterapeuta pediátrico. A gente acaba fazendo muito mais a parte de hemato, pelo menos eu, e trabalhando menos com hemoterapia, mas também é a nossa formação. Então, a gente lida com banco de sangue, com decisão de transfusão de hemocomponentes, essa também é a nossa formação. E como hemato também a gente acaba prescrevendo muita transfusão, então acho que é um assunto que a gente tem bastante domínio, apesar de eu fazer mais hemato do que hemoterapia, mas acho que eu dei uma boa pesquisada e dá para fazer uma boa aula. Se alguém, de novo, tiver perguntas, já pode ir deixando ali no chat. E mais um minuto eu já começo a apresentação, que tem vários slides e não quero atrasar com a vida de todo mundo. Muda alguma coisa para desfecho, sangramento agudo ou crônico ou anemia aguda ou crônica? Sim. Sim, bastante. Eu vou falar isso mais durante a aula, mas basicamente sangramento crônico a gente não transfunde, a não ser que o paciente esteja muito sintomático. Mas via de regra a gente não vai transfundir. Porque o paciente com o sangramento crônico, ele acaba se acostumando, né, se adaptando à falta de hemoglobina e não apresenta sintomas. Então, tu pode agregar uma sobrecarga cardíaca, descompensar uma insuficiência cardíaca de um paciente cronicamente anêmico. Eu tentei fazer toda a apresentação com embasamento científico, então tem nível de evidência para a gente conseguir tomar as melhores decisões frente ao paciente. Tem alguns manejos de emergência, tem alguns manejos que vocês vão ver aqui, tem diversos outros manejos, mas eu tentei colocar o que está mais disponível nos hospitais, pelo menos aqui da região de Porto Alegre. Tem alguns procedimentos especiais que eu vou falar no final, tem alguns tipos de hemácias, eu acho que a gente só tem no Sírio, na USP, que são as hemácias congeladas, né, que tem que passar por um processo que elas podem ser guardadas por até 10 anos, mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem esse tipo de preparo para as hemácias. Geralmente se faz isso com sangue raro, tem que um procedimento especial para descongelar essa hemácia, tem um procedimento especial para poder usar essa hemácia, o paciente pode fazer mais reação adversa, tudo isso. Agora acho que já são
6h06, então já dá para começar a apresentação. Acho que todo mundo que era para entrar já entrou. E qualquer coisa eu fico com a janelinha aberta aqui e consigo aceitar se alguém precisar entrar. De novo, eu vou gravar a aula, então se alguém quiser assistir depois, vai poder assistir, que eu vou tentar gravar e, sei lá, publicar em algum lugar. Não sei como. Então, eu vou começar a apresentação. Todo mundo consegue ver a tela? E acho que está aparecendo direitinho a tela para todo mundo, a tela dos slides, né? Então, hoje o tema que eu vou falar um pouquinho é transfusão sanguínea em pediatria. Novamente, eu sou João Pedro Locatelli César, hematologista e hemoterapeuta pediátrico. Pré-teste, vamos fazer duas perguntinhas. Qual que vocês acham que é o nível de hemoglobina que indica uma transfusão de um concentrado de hemácias? Eu coloquei A, B, C, D, E e F, sendo 9, 8, 7, 6, 5 ou 4. Qual desses níveis vocês acham que indica a transfusão? Pode colocar aí no chat, pode falar, pode... D, várias pessoas respondendo D, menor que 6. A Ana respondeu depende do paciente. Realmente, depende do paciente. Não existe um nível que indica transfusão de CHAD, né, de concentrado de hemácias, nos pacientes pediátricos, nem nos pacientes adultos. A gente tem algumas recomendações, mas de fato não existe. A gente, se for uma anemia crônica, como eu falei antes, a gente recebe pacientes com 3 de hemoglobina, com 2 de hemoglobina, sendo uma anemia ferropriva, a gente vai diagnosticar, vai tratar com ferro e não vai transfundir se eles estiverem assintomáticos. Então, não é nenhuma das respostas a resposta correta. E a segunda é sobre outra coisa que eu vou falar um pouquinho aqui na aula. Qual vocês acham que é o tempo máximo de infusão de um concentrado de hemácias? Isso pode ser perguntado, né? Quando a gente está num hospital maior, o banco de sangue ele tem uma presença grande, então ele tem uma atuação legal, mas em hospitais menores eles podem perguntar isso para vocês. O concentrado de hemácias já correu tantas horas, continuo, paro? Alguma resposta? Alguém quer dar algum palpite? Quem é hemato que eu vi que entrou aqui não pode dar palpite. Então, a resposta certa é F, são 6 horas, que a gente tem, idealmente em até 4 horas, mas até 6 horas de infusão de um concentrado de hemácias. Então, aqui mais ou menos uma visão geral do que eu vou falar da aula, o que é transfusão, rapidamente o histórico, ciclo do sangue, quais são os hemocomponentes mais utilizados e disponíveis, as indicações de transfusão, alguns procedimentos especiais que a gente pode fazer com os hemocomponentes e, rapidamente, reações transfusionais. É um tema muito extenso, então eu só vou dar, assim, isso indica que pode estar ocorrendo uma reação transfusional, o que a gente faz a seguir. Mas é um tema muito extenso, são muitos tipos de reação transfusional. Se gostarem, eu posso fazer uma outra apresentação sobre as reações transfusionais. Aqui são 2 slides, é tipo pum-pum. Então, começando transfusão sanguínea. A transfusão é um transplante, né? As pessoas não pensam nisso, mas é um transplante de tecido halogênico de uma pessoa para outra. Existe transfusão autóloga, autodoação. Todo mundo vendo a minha apresentação? Voltou? Voltou, é que alguém clicou para apresentar. Então, existe autodoação, mas isso é muito raro. A gente usa
em transplante de medula do doador, que ele faz uma autodoação de sangue para depois da doação de medula utilizar o próprio sangue, é bem pouco utilizado, mas então, a priori, então é um transplante de tecido halogênico com um intuito terapêutico já consagrado e benéfico, por isso que a gente continua fazendo. Então, um pouco do histórico da transfusão. Em 1665 foi realizada e descrita a primeira transfusão sanguínea realizada entre cães com sucesso. Após, em 1818, um gineco-obstetra ele fez a primeira transfusão com sucessos em humano, uma transfusão braço a braço, né, não tinha coleta de sangue, era uma transfusão do doador direto para o receptor. E até 1901 foram feitas algumas transfusões e várias dessas pessoas morriam após a transfusão. E depois se descobriu, né, o sistema ABO, que era a principal causa de insucesso das transfusões. E em 1914, ali no início da Primeira Guerra Mundial, existe a descoberta do citrato de sódio como anticoagulante, então possibilitando o estoque de sangue e a criação dos primeiros bancos de sangue. O ciclo do sangue, né? A nossa segunda parte da aula. O sangue precisa de um processo complexo que tem muitos riscos. Então, isso tem que ser muito bem amarrado para a gente conseguir fazer uma transfusão segura. E ele é melhor. Essa transfusão segura é melhor ocasionada quando existe uma plataforma continuada de educação e treinamento. Então, o ciclo do sangue, né? Existe a captação de doadores, que é um processo realmente difícil. Nessa triagem clínica que acontece já lá no banco de sangue, a gente consegue avaliar as pessoas que estão aptas à doação. Existe a coleta, que são feitos os exames imunohematológicos e sorológicos. É uma coleta de mais ou menos 550, 580 ml. Esse sangue, então, é armazenado, processado, liberado para poder ocorrer a transfusão. Depois da transfusão, ainda tem a retrovigilância, que é a parte de acompanhamento dessas transfusões. A testagem sorológica normal que é feita é para Chagas, hepatite B, hepatite C, HIV 1, 2 e O, sífilis, HTLV 1 e 2. Também é feito para malária em zona endêmica e CMV em alguns locais. Esse slide aqui mostra um curso muito legal da AvaSUS, que se chama o Ciclo do Sangue, que ele demonstra, num curso rápido, dá para fazer em 1, 2 dias, online, gera certificado, então é bem legal. A captação até a transfusão e efeitos adversos de sangue. Ele é bem interessante, assim, de fazer, é gratuito, é online, os vídeos são bons e ele é bem atualizado. Aqui tem um QR Code com o link, se apontar a câmera do celular ali, ele vai te levar pro curso agora já. Então, passando para os hemocomponentes, propriamente ditos. Quando a gente coleta o sangue total, esse sangue total, ele é separado em diversos hemocomponentes e hemoderivados, mas aqui a gente vai tratar só de hemocomponentes. Sangue total, então, é centrifugado, que disso deriva o concentrado de hemácias, que a gente conhece bastante, e o plasma rico em plaquetas. O plasma rico em plaquetas, ele é novamente separado em plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas, e em alguns casos, geralmente doações de homens, em crioprecipitado, que é feito a partir do plasma fresco congelado. E também, aqui voltando, a sobra de plasma fresco congelado, como eu vou demonstrar, a gente pode armazenar por bastante tempo. Essa sobra de plasma fresco é enviado para a indústria, que pode produzir albumina, globulinas, imunoglobulinas e concentrados de fatores de coagulação. Falando especificamente do concentrado de hemácias, aqui popularmente conhecido como CHAD, uma unidade de CHAD tem em torno de mais ou menos 250 ml. Dentro daquela bolsinha tem o quê? Bastante hemácia, um hematócrito de pelo menos 70, plasma
e alguns leucócitos. A validade depois da coleta, ele é de 28, 35 ou 48 dias, dependendo do anticoagulante utilizado. Normalmente, o anticoagulante de citrato dá uma validade de 28 dias para aquela bolsa, levando em consideração que uma pessoa pode doar um homem a cada 2 meses e uma mulher a cada 3 meses, a gente fica sem o sangue desse doador, mesmo que ele for um doador regular, por pelo menos um mês, né? Porque ele vai vencer ou ele vai ser utilizado antes. O que a gente pode alterar do concentrado de hemácias? Ele pode ser alicotado, como, por exemplo, para anel, a gente divide em várias alíquotas. Ele pode ser deleucotizado, irradiado e até coletado por aférese, que a gente chama de hemácias duplas, que aí faz uma bolsa de 480 só de hemácias. O armazenamento dele, então, é importante, porque acontece, deixa ali em cima, o concentrado de hemácias tem que ser armazenado entre 2 e 6 graus, e isso é importante. Quando ele for transportar, tem que estar sendo transportado numa maleta que esteja nessa temperatura também. O concentrado de plaquetas. Uma unidade tem em torno de 70 ml e ela contém plaquetas, plasma e leucócitos. A validade dela é muito menor que do Chad e isso faz com que as plaquetas sejam bastante raras nos bancos de sangue. O estoque de plaqueta é sempre uma coisa meio crítica, porque depois da doação ela é válida apenas por 5 dias. Então, e ela tem que ficar armazenada entre 20 e 24 graus no agitador de plaquetas, que é uma maquininha que fica agitando para evitar que formem coágulos dentro da bolsa. Se chegou a plaqueta no andar, chegou a plaqueta para o paciente, o meu paciente está na tomo, não dá para fazer agora, e alguém perguntar, posso pôr na geladeira? Não pode, a plaqueta tem que ficar, ela pode ficar até 1 hora paradinha, mas de preferência tem que ficar no agitador de plaquetas, e se botar na geladeira já era, joga fora. Também as plaquetas podem ser irradiadas, deleucotizadas, feito pool, quando a gente precisa de vários, a gente coloca vários doadores, né, então numa mesma bolsa, ou coletadas por aférese, que é uma coleta especial que coleta apenas plaquetas do doador, então ele pode doar a cada 15 dias plaquetas por aférese. É uma coleta demorada, é bastante sintomática para o doador, ele sente frio, sente gosto metálico na boca, mas a gente consegue fazer uma doação boa de plaquetas, uma bolsa de 300, 400 ml só de plaquetas, que é super bom por não estar expondo o receptor a diversos antígenos de diversos doadores. Já o plasma fresco congelado, plasma fresco congelado é basicamente plasma que vocês falam normalmente, mas ele se chama plasma fresco congelado. Uma unidade tem mais ou menos 180 ml. Então, ele é rico em fator 5, 8, proteína C e S da coagulação, não é proteína C reativa, complemento e imunoglobulinas. Ele tem validade de 12 ou 24 meses, dependendo da temperatura que ele for congelado. O armazenamento entre menos 20 e menos 30 graus dá validade para ele de 12 meses, e se for menor que menos 30 graus, a validade de 24 meses. Ele precisa descongelar em banho-maria, e descongelar o plasma demora. Então, se alguém pedir plasma com urgência, demora, porque não tem plasma descongelado. Então, a pessoa precisa descongelar o plasma, demora uns 45 minutos a 1 hora, e aí sim ele vai ser liberado para o paciente utilizar. E o crioprecipitado, então, uma unidade tem em torno de 20 a 30 ml. Ele é rico em fator de von Willebrand, fibrinogênio, fator 8 e fator 13, e a validade é a mesma do plasma, porque ele também é congelado de 12 ou 24 meses. Agora, acho que a parte mais importante, assim, da aula, que é a indicação de transfusão. As indicações, os valores, os cutoffs, essa parte mais... Depois, Bruna pergunta, depois que descongela, pode congelar de novo? Não pode. Descongelou, não usou, vai fora.
Não pode recongelar. Também tem o sangue total. Eu não cheguei a falar sobre sangue total, mas sangue total, então, tem duas formas: sangue total mesmo, que é o sangue coletado, sangue total ali na bolsa já, e sangue total reconstituído, que geralmente é um concentrado de hemácias mais plasma, que é utilizado, por exemplo, para exsanguíneo e transfusão. Mas sangue total mesmo é quase nunca utilizado. Acho que nunca utilizado. Então, quando a transfusão é indicada, a gente precisa pensar nessas 4 características. Tem que ser o hemocomponente exatamente indicado para o paciente correto, no momento correto, no local adequado. Não é assim, a gente precisava transfundir o paciente no pré-operatório, agora ele está em cirurgia, não está assintomático, já que veio o sangue, vamos transfundir igual. Não, esse não é o momento correto. Na SO não vai ser o local adequado, então a gente vai estar expondo o paciente a um risco importante, né, de reação transfusional, sendo que ele já fez sua cirurgia e já passou, não descompensou hemodinamicamente. Existem os 10 mandamentos da transfusão, eu achei isso bem legal, está publicado no Guideline britânico de transfusão, então vou passar rapidinho aqui. O primeiro é que a transfusão deve ser indicada quando os benefícios superem os riscos de uma transfusão e não existam outras alternativas a não ser a transfusão. Resultados laboratoriais não indicam a transfusão. A decisão de transfusões devem ser baseadas na avaliação clínica, aliados a guidelines baseados em evidência. Nem todos os pacientes anêmicos necessitam de transfusão. Discutir os riscos, benefícios e alternativas a uma transfusão com o paciente e conseguir o consentimento do paciente, isso é muito importante. 6. A indicação de transfusão deve ser documentada no prontuário do paciente, transfundindo por anemia aguda, transfundindo por sangramento agudo. 7. Na hemorragia maior, o suporte transfusional adequado pode melhorar desfechos. Uma boa comunicação e trabalho em equipe são essenciais nesse caso. Eu não vou falar aqui sobre protocolo de transfusão maciça, porque uma parte bem específica, assim, e dá bastante pano para manga. 8. Uma falha na identificação do paciente pode ser fatal. Sempre confirme a identidade do paciente a cada passo do processo de transfusão. Qualquer discrepância, seja um S, seja uma vírgula, não transfunde. 9. O paciente deve ser sempre monitorado durante toda a transfusão. 10. A educação e treinamento permeiam o processo transfusional seguro. Então, os preparos da transfusão. Aqui mudou os ícones que eu tinha colocado, mas enfim, uma garrafa de vinho é sempre legal. Quando é indicada e prescrita a transfusão, a gente vai fazer algumas coisas no banco de sangue do receptor e do hemocomponente. No receptor vai ser de novo feita uma tipagem ABO, direta e reversa, se ele não tiver nas últimas 24 horas, uma classificação RHD e a pesquisa de anticorpos irregulares, se for indicado. No hemocomponente, na bolsa de sangue, a gente vai fazer uma retipagem ABO e uma reclassificação RHD. Quando é solicitada uma transfusão sem provas, aquela urgentíssima precisa vir agora. Não quero dizer que isto não vá ser feito. Quero dizer que isso não vai ser feito antes da transfusão. Sempre, mesmo que for a urgentíssima sem provas, vai se coletar exame do paciente e essas provas e a prova de compatibilidade que é feito no concentrado de hemácias vai ser feito após a transfusão, durante a transfusão. Então, concentrado de hemácias, existe muita essa palavra gatilho transfusional. Qual que é o nível de hemoglobina que eu transfundo? Qual que é o nível de hemoglobina que eu transfundo? Isso é bem maleável. Necessita de uma avaliação clínica do paciente. O paciente está sintomático, ele está sintomático de anemia, ele está com frequência cardíaca aumentada, queda de oxigênio,
dispneia, hipotensão, anemia sintomática, ok, ele pode estar com 9 de hemoglobina. Ele pode precisar de transfusão. O paciente está lá com seus 4 de hemoglobina por uma anemia ferropriva. Nunca, criança só toma leite desde que nasceu, está com 2 anos e meio, nunca comeu carne, nunca recebeu uma reposição de ferro, mas tá correndo no consultório, faceira na emergência, não vai transfundir com seus 4 de hemoglobina. A gente vai tratar com ferro e em uma semana ela vai estar com sua hemoglobina bem melhor. De novo, exame não indica transfusão. Não indica. A resposta fisiológica à anemia em crianças é bem diferente dos adultos. O adulto com 9 de hemoglobina já está mal, né? Se o normal dele fosse 14. Mas a das crianças, elas são bem mais adaptáveis. Elas geralmente ficam sintomáticas com menos de 6. E a dose do CHAD é de 10, do CHAD do concentrado de hemácias, é de 10 a 15 ml por quilo, numa infusão de 3 a 5 ml por quilo por hora, dando mais ou menos 4 horas. Isso dá. O ideal de 3 a 4 horas é infundir o CHAD. Aqui, as evidências científicas, então, de recomendações de cutoffs existentes. Não existe muito estudo, quer dizer, não existe quase nada de estudo que avalie um cutoff de transfusão em paciente saudável, né, um paciente fora de UTI. A gente tem estudo geralmente em paciente grave dentro de UTI, analisando esses triggers transfusionais. Um estudo grande que teve mostra que eles avaliaram pacientes transfundidos em UTI estáveis com hemoglobina menor de 7 e hemoglobina menor de 10. Os pacientes com hemoglobina que foram transfundidos com um nível de hemoglobina maior tiveram desfechos piores. Então, existe uma recomendação paciente estável acianótico em UTI pediátrica, recomendação de transfundir com hemoglobina menor que 7, mas lembrando, ele está numa UTI, então ele não está bem, né? Em um nível de evidência 1B. Paciente instável com anemia sintomática em UTI, é permissível transfundir com uma hemoglobina maior que 7, nível de evidência 2C. Pacientes oncohematológicos ou pós-transplante de medula óssea. Os dados são insuficientes na literatura, e essa revisão que eu peguei de 2019, então é bem recente, para indicar qualquer nível de transfusão para os pacientes. Às vezes, a gente permite eles pós-químio um pouco mais, porque a gente já sabe que o paciente está recuperando, ele já vem no seu crescente de hemoglobina, então ele está ali com 6,5, mas porque ele estava com 4 ontem e está recuperando medularmente pós a sua químio. Então a gente não vai transfundir. Pós-TMO também, a gente sabe que os pacientes que são politransfundidos pós-TMO fazem mais doença veno-oclusiva hepática e isso tem uma morbimortalidade aumentada. A gente sabe que os pacientes com anemia crônica por aplasia de medula, então, com uma hemoglobina menor que 8, tem uma recomendação de transfusão, nível de evidência 2C também. Anemia pré-operatória, a recomendação é corrigir a deficiência de ferro e não transfundir esse paciente na avaliação pré-operatória com nível de evidência 1C. Um pré-operatório de pacientes estáveis, sem comorbidade ou sangramento, ali a transfusão pré-operatória, antes da cirurgia, né, não na avaliação pré-operatória, então tá postulado transfundir os pacientes com hemoglobina menor que 7, tem cirurgiões gostam bastante de uma hemoglobina 10 para realizar a cirurgia. Tem alguns estudos em adultos que mostram que alguns tipos de cirurgia os pacientes se beneficiam de uma hemoglobina mais alta. Mas lembrando, adultos já têm uma bomba cardíaca pior, né? Já são mais cheios de comorbidade. Então, evidência 1C. E pacientes com hemoglobinopatias tem um compêndio de quando transfundir e quando não transfundir. Então, acho que a melhor recomendação é discutir com o especialista, com o hemato, com o hemoterapeuta, para transfundir hemoglobinopatia.
Lembro sempre que os pacientes com hemoglobinopatias, eles vivem com uma hemoglobina mais baixinha. Então, eles já estão acostumados, eles podem chegar na emergência, no pronto-socorro de vocês, com uma hemoglobina de 8, porque eles estão com, não sei, qualquer outra alteração, e esse sero basal deles, eles viverem muito bem assim. Lembro também que os pacientes com anemia falciforme, se eles são politransfundidos ou se objetiva uma hemoglobina perto de 11, isso é muito perigoso, transfundir pacientes de anemia falciforme com hemoglobina maior que 9, maior que 10, porque a hemoglobina maior que 11 gera um risco de hiperviscosidade sanguínea muito alto, e eles podem fazer AVC, podem fazer infarto ósseo, várias complicações não legais. O concentrado de plaquetas, então, indicação de transfusão, né, de sangramento, paciente com plaquetopenia, a dose, então, é 1 unidade para cada 7 a 10 quilos de peso, 4 unidades por metro quadrado de superfície corporal, e em neonatos 10 a 15 ml por quilo, numa infusão a 20, 30 ml por quilo por hora, é uma infusão rápida, objetivar não passar 1 hora de infusão. Já as plaquetas, a gente tem mais evidência e mais uma tabelinha bonitinha de quando transfundir e quando não transfundir. Esses dados eu vou falar depois, mas eles são extrapolados dos adultos. Estudos em pediatria são muito pobres, mas a gente segue esses valores. Transfundir com menos de 10 mil plaquetas, quase todos os pacientes, a despeito sem sinais de sangramento, vai transfundir igual, exceto pacientes que tenham diagnóstico de PTI, de púrpura trombocitopênica idiopática, púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome hemolítica urêmica e trombocitopenia induzida por heparina. Esses pacientes não transfundem. Apenas esses sangramentos ameaçadores da vida. Menos de 20 mil plaquetas, então a gente vai transfundir os pacientes com mucosite severa, com CIVD, sepse, uso de anticoagulantes, risco de sangramento associado a algum tumor, ou para passagem de catéter venoso central não tunelizado. Dá para ver que esse cutoff aqui é da Sociedade Britânica de Pediatria e Medicina Transfusional. É um pouco estranho, assim, a gente pensar que precisa só de 20 mil plaquetas para transfundir por um acesso central. Lembrando que eu acredito que na Grã-Bretanha os pacientes devem passar um acesso venoso central nas melhores condições possíveis, guiados por eco, com pessoas experientes. Então, talvez na nossa realidade esse cutoff seja um pouco mais para cima, né? Nos locais que eu exerço, os cirurgiões pedem no mínimo 50 mil plaquetas para passar um central. Menor de 40 mil plaquetas, a gente vai transfundir, então, se for anterior a uma punção lombar. Menor de 50 mil plaquetas para uma hemorragia moderada, com sangramento do trato gastrointestinal e cirurgias menores. E também a passagem, não apareceu ali, mas a passagem de catéter tunelizado, que acredito que na nossa realidade seria menor de 100 mil plaquetas, né? Eles pedem bastante para passar um catéter tunelizado. E menor de 100 mil plaquetas, sim, paciente com hemorragia maior, sangramento pós-operatório significativo, cirurgias em locais críticos, tipo neurocirurgias e oftalmológicas. No nível de evidência, então, de novo, devido à falta de estudos em pediatria, as recomendações de ponto de corte para transfusão de plaquetas são extrapoladas da literatura de pacientes adultos com nível de evidência 2C. E também o nível de evidência 2B para crianças estáveis devem receber transfusão profilática quando a contagem de plaquetas for menor que 10 mil, excluindo os pacientes, de novo, com PTI, PTT, CHU e trombocitopenia induzida por heparina, que esses só devem ser transfundidos com plaquetas apenas se sangramentos ameaçadores da vida. Então, o plasma fresco congelado e o crioprecipitado.
Do plasma, dose 10 a 20 ml por quilo, mais ou menos igual ao do CHAD. A infusão em 1 hora, mas lembrando de não exceder 1 ml por quilo por minuto. O crio precipitado, uma unidade a cada 7 a 10 quilos de peso, então a mesma dose das plaquetas. Em NEO, 5 a 10 ml por quilo, que geralmente dá 1 unidade. Lembrando que uma transfusão de plasma ou crio precipitado provém mais ou menos 50% dos níveis dos fatores que tu está tentando repor, que é adequado para manter a homeostasia. Não precisa objetivar 100% do fator, porque a gente não vai conseguir isso, mas 50% dos fatores são adequados para manter a homeostasia. Porém, a meia-vida dos fatores é muito curta, então pode ser que o paciente necessite de transfusões, dependendo da sua doença de base, né? A gente precisa corrigir essa coagulopatia de base, mas pode ser que o paciente precise de transfusões a cada 6 ou 8 horas. Novamente, evidências científicas. O plasma profilático ele não deve ser administrado em crianças sem sangramento, com prolongamento pequeno do TP ou do TTPA, incluindo no pré-operatório. Pequeno significa menor que 1,5 vezes o controle, seja isso o RNI ou o TTPA pelo controle. Ele pode ser considerado em cirurgias de sítios críticos, tipo neurocirurgias. Evidência 2B e 2C. O crio precipitado profilático também não é recomendado de rotina para crianças sem sangramentos com níveis baixos de fibrinogênio, incluindo no pré-operatório. Ele pode ser considerado para um fibrinogênio menor que 100 para cirurgias com risco aumentado de sangramento. Nível de evidência 2C. O plasma ele pode trazer benefícios em crianças com CIVD que tenham uma coagulopatia significativa. Então, que nem eu falei, 1,5 vezes a normalidade ou fibrinogênio menor que 100, associado a um sangramento significativo ou antes de procedimentos invasivos. O crio precipitado, então, ele pode ser utilizado em pacientes com fibrinogênio menor que 100, sem ou com o plasma, para fibrinogênio muito baixo ou por queda abrupta do fibrinogênio. Geralmente a gente vê isso na LMA-M3, né, na promielocítica, que a gente vê um fibrinogênio baixo que cai muito rápido e que transfunde bastante crio e plasma. E o plasma também não deve ser utilizado para reversão de anticoagulação por varfarina, a não ser que o complexo protrombínico esteja indisponível. Nível de evidência 1B. Os procedimentos especiais dos hemocomponentes. Isso era uma coisa que me perguntavam bastante. Quando é que eu prescrevo irradiado? Quando é que eu prescrevo desleucocitado? Quando é que eu prescrevo lavado? Quando é que eu prescrevo... Lá no Clínicas, pelo menos, quando vai prescrever, aparecem todas umas caixinhas e geralmente te explicam no primeiro plantão da internação, clique em todas as caixinhas. Não é bem assim, né? A gente tem uma justificativa, esses procedimentos têm um custo e eles têm uma utilidade. Então, o hemocomponente desleucotizado, que isso dá para fazer com plaquetas e com o concentrado de hemácias, ele visa a gente remover as complicações associadas à presença de leucócitos. Né? É um filtro especial, então a bolsa é conectada a esse filtro em sistema fechado com uma outra bolsa, então manualmente se levanta o CHAD lá em cima, com o filtro no meio e tem uma outra bolsa no chão, e esse CHAD passa por dentro deste filtro para remover 99,99% dos leucócitos. E o que isso previne? A imunomodulação associada à transfusão, a refratariedade ou a aloimunização HLA, reações febris não hemolíticas, mas principalmente falando em pediatria, a transmissão de agentes infecciosos, né? CMV, EBV estão lá dentro dos linfócitos, dos leucócitos, e a pessoa pode receber uma infecção por esses agentes pela transfusão sanguínea. A irradiação gama, então, o hemocomponente é irradiado com 2.500 centigraus
para inativar linfócitos. Lembrando que o linfócito, ele é mais ou menos do mesmo tamanho da hemácia. Então, o filtro, ele não vai pegar o linfócito. Esse método de prevenção, ele é o único método comprovado de prevenção de DASH transfusional. DASH transfusional é uma complicação raríssima de transfusão, mas que mata. E é fatal e bem fatal. A irradiação, quando a gente irradia a bolsa, ela não é suficiente, não é uma radiação suficiente para eliminar vírus. Então, a gente pode associar as duas técnicas, a gente filtra e depois irradia. Ela causa um discreto dano celular nas hemácias, então é uma bolsa que tem um pouquinho mais de potássio, e ela reduz a validade do hemocomponente. E dá para irradiar plaquetas, plasma e chat. Plasma, a indicação é bem controversa, mas plaquetas e o concentrado de hemácia, sim, tem a indicação. Então, é para prevenir DASH, né, doença do enxerto contra hospedeiro transfusional. A DASH transfusional, ela é muito rara, realmente muito rara em indivíduos imunocompetentes. Por quê? Porque o nosso sistema imune do paciente imunocompetente, ele vai identificar aqueles linfócitos que estão vindo ali como não self e vão destruir os linfócitos que estão sendo transfundidos. Porém, em pacientes imunocompetentes com um HLA de match parcial, com tipo um haplo idêntico, o linfócito do receptor não vai conseguir, o sistema imune não vai conseguir identificar esse linfócito como não self, e é possível de fazer uma DASH transfusional. E pacientes que são imunocomprometidos graves, que não vão conseguir fazer essa resposta contra os linfócitos que estão sendo recebidos, como, por exemplo, TMO, as malignidades hematológicas, linfoma de Hodgkin, tumores sólidos que fizeram quimio-mieloablativa, pacientes que vão ser submetidos a transfusões intrauterinas e neonatais, uma imunodeficiência celular ou imunossupressão severa. Então, todos esses pacientes têm indicação de receber sangue irradiado para prevenir a DASH transfusional. Já o hemocomponente lavado, o que a gente faz? Abre o sistema, infunde soro fisiológico e lava esse hemocomponente, geralmente plaquetas e concentrado de hemácias, para retirar antígenos que possam causar reação transfusional grave ou anafilática nos pacientes. Se faz isso em todos os hemocomponentes? Não. Lavar o hemocomponente demora muito, demora em média 2 horas para fazer um hemocomponente lavado, ou, no caso das plaquetas, reduzido de plasma. Precisa de um profissional capacitado. A gente abre o sistema, então possibilita contaminação do sistema, e só é feito nisso em pacientes com histórico prévio de reação alérgica grave ou anafilática. Lavar o hemocomponente é uma coisa manual, visual, então também reduz o rendimento. Os hemocomponentes, as plaquetas com redução de plasma vão render menos depois da transfusão, e o concentrado de hemácias também. Mais um desafio. Qual que é a transfusão de hemocomponentes que é isenta de qualquer risco transfusional? Agora a gente vai falar um pouquinho de reação transfusional, mas assim, 2 minutos. Alguém sabe? Se atreve a responder no chat ou por voz? Não? Então tá. Só existe uma transfusão de hemocomponente que é isenta de risco. Aquela que não é realizada. Todas as outras transfusões têm algum risco. Por isso que a indicação tem que ser muito precisa e muito bem feita. Eu vou passar aqui alguns sinais e sintomas de alerta de reação transfusional, porque, de novo, eu falo que são muitos os tipos de reação transfusional, e eu acho que precisaria de bastante tempo para eu falar de cada uma delas, como identificar e como manejar cada uma delas.
mas esse é um infográfico daquele curso que eu passei ali antes para vocês, do AvaSUS. Então, sinais e sintomas de alerta de ocorrência de reação transfusional. Pode ser que não seja uma reação transfusional, mas esses são sinais de alerta. Febre com ou sem calafrios, que né, é definida como a temperatura maior que 37,8, ou aumento de 1 grau no paciente que começou já a transfusão com febre, ou em 1 grau da temperatura que ele começou a transfusão. Calafrios com ou sem febre, dor no local da infusão, dor torácica, dor abdominal, alterações agudas na pressão arterial, tanto hiper quanto hipotensão, alterações respiratórias, dispneia, taquipneia, hipóxia e sibilos, alterações cutâneas, né? Essa acho que é a que a gente mais está acostumado. Febre essa que é prurido, eritema, urticária e edema, náuseas com ou sem vômitos, hematúria e dor no local da infusão. Cada conjunto desses sintomas é um dos tipos de reação transfusional, mas esses aqui eu acho que dá para tirar um print ou até salvar a imagem depois lá no curso, da gente lembrar que o paciente que apresenta isso pode fazer reação transfusional. Também existem reações transfusionais tardias. O DASH transfusional ele pode ocorrer até 7 a 14 dias depois da transfusão. Então, esses pacientes sempre têm que estar sendo avaliados. Esse é o atendimento indicado para a equipe de enfermagem, mas acho que é bem interessante a gente saber também o que fazer no momento de uma reação transfusional. A primeira coisa é parar a transfusão. Manter o acesso venoso viável colocando um soro físio. Por que manter um acesso venoso? Porque tem gente que para a transfusão e aquele é o único acesso do paciente e arranca o acesso. E aí ele choca e aí tu não tem mais acesso para fazer o que precisa para o manejo. De novo, conferir os dados da pulseira, conferir os dados do paciente com o rótulo da bolsa do hemocomponente que foi instalado, verificar no momento da reação os sinais vitais do paciente e comunicar ao médico assistente ou ao plantonista ou aos dois a ocorrência do evento adverso e principalmente preencher a ficha de notificação. Isso é importante para a retrovigilância do banco, depois pode ser testado, tem várias coisas que são feitas com aquele hemocomponentes, aí retira o hemocomponente sem desconectar o equipo, leva equipo e hemocomponente tudo de volta para o banco de sangue para fazer as testagens adequadas, colhe novas amostras do paciente, executa de fato os cuidados de enfermagem de prescrição médica, faz a ficha de notificação preenchida e registra a ocorrência de reação alérgica no prontuário. Isso é muito importante, porque pode acontecer de novo se é um paciente que está recebendo várias transfusões, principalmente. Existe uma única reação que dá para continuar a transfusão, que é a reação febril não hemolítica. Todas as outras para e parou. Então, acho que é isso nessa aula de hoje. Se alguém tem alguma pergunta, por favor, deixa ali nos quadradinhos. Tem o meu e-mail aqui embaixo e estou aberto a perguntas e qualquer comentários e orientações. Obrigado. Acho que eu respondi aquela questão que foi feita no começo da aula sobre transfundir sangramento agudo ou crônico, né? A gente transfunde de fato com a indicação do paciente. E em pacientes que já fizeram reação alérgica, qual o preparo? Isso é uma questão bem interessante, muito bem colocada. Primeiro, vou falar uma coisa: existe um pedido muito grande do tipo, primeira transfusão da vida do paciente, prescreve os prés, né? Prescreve as pré-medicações. Isso é errado, a gente não prescreve pré-medicação de rotina,
a gente não vai prescrever a dipirona para evitar que o paciente tenha febre, né? É uma reação transfusional, ele vai ter, então a gente precisa ter noção dessa reação. Se a gente sempre medica o paciente antes, a gente nunca vai saber que ele está tendo reações transfusionais, e aí a gente não consegue notificar isso, fica subnotificado, a gente não fica sabendo se o paciente faz e algum dia ele faz sem, e aí já tem um super título lá e faz uma anafilaxia na tua frente. Mas, de fato, os pacientes que já fizeram reação, a gente, de acordo com o tipo de reação, né, a gente classifica a reação em leve, moderada, grave e anafilaxia. Os pacientes com anafilaxia, de fato, tem que fazer lavado, né, hemocomponente lavado. Os com reação alérgica grave, lavado também. Além de, por exemplo, o leve, a gente vai usar paracetamol de pirona ou dipirona. A gente tem a vantagem da dipirona ser EV. E sim ou não, um antihistamínico. Moderada, um antitérmico, antihistamínico e corticoide. Grave, antitérmico, antihistamínico, corticoide e o hemocomponente lavado. De preferência, eu gosto de fazer tudo EV, porque é mais rápido, porque o tempo de ação é mais rápido também, mas de preferência 1 hora 30 minutos antes do hemocomponente. O meu padrão é dipirona, difenidramina e hidrocortisona, quando precisa, essas 3 medicações. Mas não nos leves, né? Assim, as medicações que eu uso escalonando, assim, por degraus. Mas... aqui a Virgínia lembra mesmo que febre por outras causas não é contraindicação à transfusão. Realmente o paciente está com febre porque está séptico, porque está infectado, e aí chega para transfundir porque precisa transfundir, não vai transfundir, vai transfundir sim, porque a febre não é pela transfusão. Agora, a Ana Paula pergunta se o paciente apresentar rash prurido durante a transfusão e não foi feita a pré-medicação. Pois então, esse é uma coisa bem caso a caso, assim. Nos pacientes oncohematológicos, que já transfundem 230 vezes, a gente já sabe que eles fazem um grau de reação, porque eles já foram expostos a muitos antígenos diferentes, então sim, dá para fazer a pré-medicação. Se melhorar, a gente segue a transfusão do hemocomponente, faz e continua infundindo. Mas se é a primeira vez de transfusão, ou se o paciente fez mais que uma reação leve, que é tipo só um prurido localizado, só uma coceira no nariz, só uns espirrinhos, se fizer um pouco mais que isso, aí para e manda tudo pro banco de sangue. Preenche tudo, devolve bolsa, equipe e manda pro banco de sangue. Eu não falei sobre triggers de NEL, porque, sério, a tabela é gigantesca. Cada faixa de prematuridade tem um trigger diferente, se tá em VM, se não tá em VM. Eu posso mandar o guideline para vocês, porque realmente é bem grande, assim, então ia vir uns 10 slides. A tendência são as reações ficarem cada vez mais graves a cada transfusão naqueles que já tiveram uma vez. Se eles forem expostos aos mesmos antígenos, sim. Como o paciente raramente, a não ser, por exemplo, NEL, que a gente reserva, pega a bolsa, o CHAD, e faz alíquotas daquele sangue para ela ir, se precisar, várias vezes ela recebe sendo do mesmo doador, o paciente vai recebendo de doadores diferentes, então, geralmente não, a não ser que ele já seja muito politransfundido e já faça reação contra vários tipos de antígenos diferentes, aí sim,
pode ser no mais grave, mas ele pode fazer uma anafilática de cara, de primeira transfusão, e pode sempre, já tive pacientes que sempre que faziam plaquetas faziam a mesma reação, espirra, 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 coça atrás da orelha, eles têm um lugar assim mais especial. Certo? Mais alguma pergunta? Não? Acho que é isso então. Muito obrigado pela presença de todos. Se quiserem, eu faço de reações transfusionais, trale, taco, reação hemolítica não febril, anemia hemolítica transfusional, DASH e mais essas outras coisas, e o manejo de cada uma delas, porque cada uma tem um manejo diferente. Muito obrigado pela presença de todos e se cuidem, lavem as mãos e usem máscara. Tchau, tchau. Só parar de gravar.